Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 15. Salvação somente por Cristo. Pergunta 1. Para que fim veio Cristo ao mundo? Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Resposta bíblica. Jesus veio a este mundo com a finalidade maior de salvar os pecadores. Pergunta 2. Por que ele foi chamado Jesus? E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Resposta bíblica. O nome Jesus significa Salvador. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pergunta 3. Haverá salvação mediante algum outro? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Resposta bíblica. Não há salvação em nenhum outro ser humano, somente nele, Jesus Cristo. Pergunta 4. Por intermédio de quem somos reconciliados com Deus? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 aos Coríntios 5, 18 e 19. Resposta bíblica. Somos reconciliados com Deus única e exclusivamente através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pergunta 5. Que se fez Cristo por nós e com que propósito? Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5, 21. Resposta bíblica. Cristo se fez pecado, ou seja, assumiu a natureza humana, para nos dar o direito à justiça divina. Pergunta 6. Quanto dependemos de Cristo para a salvação? Eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Resposta bíblica. Dependemos plenamente de Jesus Cristo para nossa salvação. Pergunta 7. Que 3 características essenciais para um Salvador se encontram em Cristo? Divindade. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus 1:8. Nesta passagem, Jesus é denominado Deus. Do Filho diz, ó Deus. Segunda característica, humanidade. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Nesta passagem, Jesus é tratado como ser humano, nascido de mulher. Terceira característica, sem pecado, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. Nesta passagem, o apóstolo Pedro afirma categoricamente que Jesus não cometeu qualquer pecado. Resposta bíblica. As 3 características essenciais para um Salvador são divindade, humanidade e total isenção de pecado. Pergunta 8. Como mostrou Cristo pelas Escrituras que o prometido Salvador do mundo tanto devia ser divino como humano? E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo:
Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Mateus 22, 41 a 45. Resposta bíblica. Jesus era tanto filho de Deus, como também filho do homem, da linhagem de Davi. Comentou alguém esta importante verdade concernente à união do divino com o humano em Cristo, dizendo assim, a divindade necessitava da humanidade para que a esta proporcionasse um meio de comunicação entre Deus e o homem. O homem necessita de um poder fora e além de suas forças que o restaure à semelhança de Deus. Deve haver um poder que opere inteiramente uma nova vida de cima, antes de o homem poder passar da pecaminosidade para a santidade. Esse poder é Cristo. Pergunta 9. Que dois fatos testificam da união da divindade com a humanidade em Cristo? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, 3 a 4. Resposta bíblica. O primeiro fato demonstrado nesta passagem, que indica a humanidade com a divindade, é o fato de que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. E também a passagem esclarece que ele é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Deus operava plenamente através de Jesus Cristo. Pergunta 10. Que grau atingiu a vitória de Cristo sobre a morte? Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Ver também Atos 2, 24. Resposta bíblica. A ressurreição de Jesus Cristo, devolvendo-lhe a eternidade, é um fato que demonstra que ele atingiu o grau mais elevado de todo o universo. Vive para sempre. A passagem bíblica informa ainda que Jesus é quem tem as chaves da morte e da sepultura, portanto, Deus. Pergunta 11. Até que ponto chega a salvação alcançada em Cristo? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Resposta bíblica. Jesus pode salvar perfeitamente, ou seja, de forma total, plena, irretocável e infinita. Pergunta 12. Que devemos fazer tendo um Salvador com tais atributos de eternidade e divindade? Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 9:15. Resposta bíblica. Devemos agradecer a Deus por este dom infinito da morte substitutiva de Jesus Cristo em meu e em teu lugar. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, Jesus Cristo. Tenho um amigo Cristo, de amor firme e leal, e não me falta, embora sei vencer me possa o mal. Traído tenho seu amor, mas quando humilde orei e confessei a culpa em dor, pronto
achei. É só Jesus que nos pode alívio dar, é próprio dele meus passos resguardar, é próprio de Jesus cuidar de mim. Jesus é mesmo assim. Às vezes densas sombras ocultam-nos o céu. Não posso, amigo, ver então, duvido do amor seu. Ao ver-me entanto em aflição, da altura em que ele está, nas nuvens abre rasgão e mostra-se de lá. É só Jesus que nos pode alívio dar, é próprio dele meus passos resguardar, é próprio de Jesus cuidar de mim. Jesus